Muito bem. Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula, certo? Encerrando os micro-organismos referentes à unidade de biodiversidade. Na próxima aula, vamos começar a debater a necessidade de revisão dos assuntos dos micro-organismos para começarmos o reino dos animais. O animal e, por fim, o reino das plantas, o plantae. Vejam só, nós vamos debater em termos simples sobre o reino fungi e a virologia, que não tem reino porque existe um debate sobre os vírus serem seres vivos ou não. E isso vai ser debatido mais à frente, conforme a gente for debatendo o assunto. Vejam só, o reino fungi, ele tem vários nomes, né? Eles abrangem os fungos. E os fungos são assim ditos porque eles são conhecidos por bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas e cogumelos de chapéu, chamado de champignon. Vejam só, o reino fungi e a virologia é um grupo muito numeroso. É formado por cerca de 200 mil espécies espalhadas por qualquer tipo de ambiente, pode ser ambiente aquático, terrestre. E em termos de célula, eles são eucariontes, ou seja, eles possuem uma membrana nuclear que individualiza o núcleo. Podem ser uni ou pluricelulares, que vai de acordo com a estrutura do corpo deles. Heterótrofos por absorção, que isso é muito importante, porque os animais, eles são heterótrofos por ingestão. E nós somos por absorção, ou melhor, os animais são heterótrofos por ingestão e os fungos por absorção. Eles têm algumas semelhanças químicas que deixam eles bem próximos da classe animalesca, mas são considerados micro-organismos por serem organismos simples. As estruturas deles são muito simples de serem concretizadas, certo? E aí nós temos o seguinte, a importância, né, do reino fungi. O reino fungi tem várias importâncias, médica, econômica, farmacológica, mas nós vamos destacar aqui duas principais. A importância ecológica, que classifica eles em quatro tipos, que é o modo de vida deles, certo? Veja só, os fungos eles podem ser saprófagos, nome estranho, mas saprófagos vem de um termo quando ele decompõe organismos mortos. Então, na decomposição, nós temos bactérias e vírus, bactérias e fungos saprófagos. É, associações mutualistas, ou melhor, saprófagos parasitas. Os parasitas são fungos que se alimentam de outro ser vivo, causando prejuízo para eles, por isso o nome parasita. Mutualísticas quer dizer que ambos os organismos se beneficiam, ou seja, se ele interage com outro ser vivo e ele não causa mal a esse ser vivo, então ele é um mutualístico. Ambas as espécies nessa relação ecológica saem beneficiadas. E, por fim, os predadores. Os predadores são os tipos de fungos que capturam pequenos animais, eles devoram pequenos animais. Em todos os casos que foram mencionados aqui, os fungos liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos. Essas enzimas elas atuam no meio orgânico onde se instalam, degradam ele a moléculas simples que são absorvidas pelo fungo como uma solução aquosa. Vamos dar prosseguimento. Os fungos saprófagos são então responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica. Isso é muito importante para termos de ecologia. Nós temos um ciclo de energia que parte das plantas, aí vem plantas, consumidor primário, por aí vai. Nós vamos ver isso mais em ecologia, que é o seguinte: existem as espécies, certo? Existem as espécies, e aí os fungos saprófagos, eles atuam reciclando os nutrientes. Quando a gente morre, tudo que a gente comeu volta para o solo e as plantas reutilizam. Então, essa manutenção de energia quem realiza são os fungos saprófagos e as bactérias saprófagas, certo? Então, esses organismos,
eles compõem o grupo dos organismos decompositores. Decompositor é o que? Ele decompõe matéria orgânica, ele se alimenta de matéria orgânica morta. Tudo que é morto, o ser vivo saprófago vai e digere e devolve os nutrientes para o solo, certo? Então, apesar desse aspecto positivo da decomposição, né, os fungos são responsáveis por apodrecer alimentos. Não sei se vocês sabem, mas os fungos eles causam um gosto horrível no alimento, certo? Alimentos, madeira, isso seria um prejuízo. Mas vamos ao seguinte, os fungos, além disso, eles provocam doenças. São chamadas de micoses. Essas micoses, assim não são apenas micoses, são doenças assim que em comparação com as doenças causadas por bactérias e por protozoários são bem mais simples de serem tratadas, só que eles são bem resistentes a diversos medicamentos testados. Bem, vejam só. A ferrugem do cafeeiro, por exemplo, é uma parasitose provocada por fungo. Isso aqui é só um exemplo de que o fungo, além de decompor matéria orgânica, ele apodrece as comidas. Em muitos casos, os fungos não parasitam apenas animais, eles parasitam também plantas, certo? Essas plantas, os fungos, eles apresentam para o parasitismo estruturas modernas chamadas de hifas. Então, em muitos casos, os fungos parasitas das plantas possuem hifas especializadas chamadas de austórios, que penetram nas células do hospedeiro usando os estômagos como porta de entrada. Então, é que os fungos têm várias estruturas disponíveis. Vamos debater isso um pouquinho mais pra frente. Dentre os fungos mutualísticos, ou seja, os fungos que não causam mal para o nosso organismo, existem aqueles que se associam às raízes das plantas. Esses fungos que se associam às raízes das plantas são chamados de micórrizas. Micórrizas, mico é fungo, do grego, e rhizas, raízes. Então é uma associação benéfica. Nesses casos, os fungos eles degradam materiais do solo e, como eu disse, eles absorvem. Eles absorvem esses materiais degradados e transferem esses materiais para a planta. Então essa transferência é benéfica para os dois, certo? E a planta, por sua vez, cede ao fungo certas moléculas de que ele necessita para viver, ou seja, um beneficia o outro, um depende do outro. Se apenas um se beneficia e o outro não, então isso não é mutualismo, isso é comensalismo. Ou se um se beneficia e o outro causa mal para o outro, é parasitismo. Olha só, algumas plantas que formam as micórrizas são o tomateiro, o morangueiro, a macieira e as gramíneas. As micórrizas são frequentes em ambientes de solo pobre. Nós vamos ver que tem plantas típicas de certa vegetação. Em ecologia tem os biomas. E aí tem toda uma questão biomática, né? Tipo, de distribuição de espécie, de animal. Então, nesse caso, as micórrizas são um fator importante de adaptação. Elas melhoram as condições de nutrição da planta, certo? Outra associação mutualística seria com cianobactérias ou com algas verdes. Cianobactéria do reino Monera e algas verdes do reino Protista. Essa associação entre diferentes reinos dá origem a líquens, que também são coisas benéficas. Vejam só, agora a importância econômica. A importância econômica delas é o seguinte, é bem simples. Muitos fungos são aeróbios. Lembra das bactérias? Tem bactérias aeróbias e anaeróbias. O que são isso? Bactérias aeróbias, elas convivem com o oxigênio.
Bactérias anaeróbias convivem sem o oxigênio. Então, muitos fungos são aeróbios. O que é aeróbios? Eles realizam a respiração pelo oxigênio. Mas tem alguns que são anaeróbios. Os anaeróbios não respiram. Dessa forma, ele realiza outro processo químico, que é a fermentação. Então, esses organismos que não respiram, que fazem fermentação, eles são empregados para produzir bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e na preparação do pão. Nesses processos, o fungo geralmente é da espécie Saccharomyces. Mas assim, Saccharomyces cerevisiae. Lembra lá da aula de biodiversidade? Primeiro nome é o gênero vem em maiúsculo, o segundo vem em minúsculo. E aí o fungo ele transforma o açúcar em álcool etílico e gás carbônico. Então essa é a fermentação alcoólica. Observem, nosso corpo também faz fermentação. Só que é diferente. Se a gente fizesse fermentação alcoólica, não seria necessário que a gente bebesse bebidas alcoólicas. Ou melhor, a gente não, né? Outras pessoas. Porque, por exemplo, as pessoas bebem cerveja. Beleza. Aí os fungos, eles têm um processo que fazem fermentação alcoólica. Se nosso organismo fizesse fermentação alcoólica, não seria necessário que a gente bebesse, ou melhor, que os outros bebessem. Entendem? Então os fungos, quando anaeróbios, ou seja, quando eles não respiram, eles fazem fermentação alcoólica. E aí, e tem outra coisinha. Quando eles estão sem oxigênio, é fermentação. Quando tem oxigênio, é respiração. Esse nome se dá anaeróbio facultativo, que é o quê? Anaeróbio facultativo. Ele convive com e sem oxigênio. Se fosse anaeróbio obrigatório, quer dizer que em oxigênio ele morreria. Que são exemplos de bactérias, algumas morrem. Olhem só. Na fabricação de bebidas alcoólicas tem um processo químico, certo? Isso aqui vocês vão ler com calma, tá bom? Porque isso aqui é só a importância de que os fungos, eles produzem vinho, cerveja, pão, laticínios, queijo e também alguns podem servir como alimentação, certo? Mas depois vocês vão ler isso aqui com calma. Dando prosseguimento, nós temos as doenças. As doenças causadas por fungos são chamadas de fungos parasitas. A maior parte das doenças são chamadas de micoses. O que são micoses? Micoses, elas são manifestações de fungos, certo? Então elas aparecem comumente nos homens. São infecções causadas por fungos. Essas infecções atingem a pele da pessoa, as unhas e os cabelos. As mais comuns ocorrem na pele, se manifestando em qualquer parte da superfície do corpo. As micoses mais comuns são a do couro cabeludo e da barba, das unhas e as que causam frieiras, que é pé de atleta. As micoses também afetam as mucosas. Dá pra não confundir. Mucosa seria tipo assim, boca, certo? É o caso do sapinho. O sapinho, ele é um fungo, certo? Essa doença se manifesta por múltiplos pontos brancos na mucosa. Tipo, pano branco também é micose, certo? Mas também tem fungos que causam doenças graves nos pulmões, que é o caso da histoplasmose. Vamos dar prosseguimento. Vejam só. Antes de debater as hifas, nós vamos começar a debater um pouquinho sobre doenças uniopluricelulares. Percebam, nós debatemos que os fungos são eucariontes, uniopluricelulares e heterótrofos por absorção. Falando da importância ecológica deles, econômica, de doenças, mas aí tem uma coisa interessante. Os fungos unicelulares, ou seja, os fungos que têm só uma célula, como é que se diz? São poucos.
Mas o representante deles, que no caso é o Saccharomyces cerevisiae, que eu já falei aqui, é o que produz cerveja, pão, cachaça. Esses fungos, eles são bem escassos. A maior parte deles são pluricelulares, que são o quê? Eles possuem uma coisa bem interessante no seu corpo. Ele possui dois componentes. O primeiro componente é chamado de corpo de frutificação. O que é isso? Corpo de frutificação é a reprodução do fungo. É por onde ele se reproduz, por meio de células especiais. Os esporos e, por fim, o micélio. Micélio é constituído por um conjunto de hifas, que são filamentos. Então vamos lá. Corpo de frutificação é a estrutura reprodutora. Os esporos faz parte desse corpo de frutificação. O micélio é um conjunto de hifas, que são filamentos. Então, na maioria dos fungos, a parede celular, que também se encontra nas bactérias, é complexa e formada por quitina, que demonstra que os fungos são parentes evolutivos dos artrópodes, que são o quê? Aranhas, na maior parte dos aranhas, insetos, certo? Artrópodes, adoro. O carboidrato de reserva energética da maioria dos fungos ou seja, é o seguinte: quando a gente se alimenta, certo? Quando a gente se alimenta, a reserva de energia é feita por meio do glicogênio. Os fungos também são por glicogênio, certo? Bem parecido. Agora vamos para o seguinte: lembra que eu falei? Corpo de frutificação é a parte da reprodução, que aí vem os esporos. O micélio é a parte que abrange o conjunto de hifas. E o que são hifas? Hifas são meios de sustentação. Dependendo do grupo de fungos, há hifas que têm diferentes tipos de organização. Existem hifas cenocíticas. Eu vou explicar aqui já como é que é esses tipos. Hifa cenocítica, elas não são septadas, que é o quê? Elas não têm nenhuma divisão no meio delas. Elas são simples, o fio é contínuo e o citoplasma contém numerosos núcleos nessas hifas. Já os fungos mais complexos possuem hifas septadas, que são dois tipos. O que é um septo? É uma parede divisória que separa a hifa internamente, certo? Em cada septo existem poros que permitem o trânsito de material citoplasmático. É uma coisa complexa, mas isso aqui vocês não precisam saber de cor não, tá bom? Vejam só, repetindo. Hifa cenocítica é o quê? É a hifa que não é septada, não tem nenhuma divisão. Agora existem hifas haploides e dicarióticas, que é o seguinte: haploide é meio de reprodução, se reproduz uma vez, dicariótica duas vezes, certo? Então é só a título de divisão mesmo. E aí vamos dar o seguinte, e lembrando, nos fungos os núcleos são haploides. Isso aqui é só para vocês saberem, mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês não. Vamos agora para encerrar a parte 1 dos fungos, as reproduções. Veja só, os fungos se reproduzem por meio assexuado e sexuada. Vejam só, na forma assexuada existem basicamente três tipos. Por fragmentação, que é o quê? O micélio se fragmenta originando outros micélios. Brotamento, que é feito por leveduras, que são unicelulares, se reproduzem por brotamento ou gemulação, que é quando os brotos se separam do genitor, mas eventualmente permanecem grudados, formando cadeias de células. Já na esporulação, nos fungos terrestres,
Os corpos de frutificação produzem células abundantes, leves, que se espalham pelo meio. Cada célula dessas dá origem a um esporo, chamado de conidiosporum. Olha isso aqui, é só parte de divisão, certo? Eu não vou conversar aqui muito de vocês, não. É só vocês saberem que existem diversos meios de reprodução. E por fim, a sexuada. Sexuada. Lembra das bactérias? Na sexuada era o quê? Era uma, duplicou, dividiu. Protozoário é a mesma coisa. Era uma, duplicou e dividiu. Mas na forma sexual existem umas variações. Na forma sexuada dos fungos, existe a produção de gametas flagelados. Tem flagelos. Lembre da aula de protista, flagelos seriam na locomoção. Que se fundem e geram zigotos, que produzem novos indivíduos. Então, assim, olha, só ficar bem termo bem simples, porque a gente não ficar aqui muito confuso. Olha só. A mitose por esporos, ou seja, tipo a reprodução sexuada, ela abrange tanto a forma de troca de material genético e a forma assexuada, que é o quê? É a forma que não tem troca de material genético. Essa é a principal diferença. A assexuada não tem material genético. Na sexuada tem material genético, certo? Olha só. Vamos agora para a última parte do fungo. A classificação. Vejam só. Existem diversos meios de classificação dos fungos. Os autores discordam em relação a essa classificação. Essa aqui é a mais adotada pela maioria da convenção de fungos. Porque vejam só, os pesquisadores, que é os que fazem as pesquisas, né? Eles tentam catalogar novos fungos, certo? Então vamos debater um pouquinho aqui sobre eles. Vejam só. Essa imagem aqui, ela resume muito bem o que a gente tem que aprender aqui. Vejam só. Nessa imagem, tá faltando um, que são os deuteromicetos. Que eu vou explicar porque ele não tá nessa imagem. Vejam só. Existem diversos meios para classificar os fungos. E uma questão eu coloquei, que vocês ainda vão ter acesso. Quais são os critérios adotados para a classificação dos fungos? Que é o quê? Como foi feita essa classificação deles? Em termos simples, primeiramente tem as hifas. O que é hifa? Hifa é o corpo, é a organização do corpo, é a estrutura do fungo. Posteriormente, outro método de classificação é a quitina. A quitina é o quê? É um elemento que se encontra na parede celular desses fungos, que se assemelham muito com os artrópodes, que são insetos. Posteriormente, esporos, que é uma forma bem avançada de reprodução. Glicogênio como reserva energética, que, como eu disse, os animais e os fungos reservam energia na forma de glicogênio. E por fim, pela decomposição, por absorção e nutrição. A partir disso, vem as estruturas. Primeiramente, se os esporos, se os meios de reprodução deles tiverem flagelos, então existe só um tipo de fungo, que são os quitridiomicetos. Agora, se os esporos não tiverem flagelos, aí tem mais 3 tipos. Se esses esporos derem origem ao basidiosporo, aí temos os basidiomicetos. Se os esporos derem origem a um ascosporo, nós temos um ascomiceto. Se esses esporos não derem origem a mais nada, eles formam os zigomicetos. E agora eu vou detalhar para vocês cada um. Os quitridiomicetos, eles possuem poucas espécies, mais ou menos 800.
Eles são os ancestrais dos fungos. Vivem em meio aquático e em solos úmidos próximos a represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõem e parasitam algas, protozoários e outros fungos, plantas e animais, e causam prejuízos à alfafa e milho. São os ancestrais. Seus esporos têm flagelos. Esporo é meio de reprodução. Já os zigomicetos, eles são aceitos em cerca de 1000 espécies. São fungos distribuídos pelo ambiente. Atuam como decompositores ou como parasitas de animais. Os mais conhecidos é o Rhizobius stolonifer, que é o que? Esse fungo ele causa o apodrecimento em frutas, pães e doces. Seu corpo de frutificação é uma penugem branca. Então, os zigomicetos são fungos assim. Não tem. Eles não têm um esporo especial. Os ascomicetos são os mais numerosos, com cerca de 32.000 espécies. São os que formam estruturas reprodutivas sexuadas, que são chamadas de ascos, dentro das quais tem esporos meióticos, os ascosporos. Inclui diversos tipos de bolores, trufas, mochelas, filamentos e unicelulares, certo? E por fim, os basidiomicetos, que são fungos basidiomicetos com 22.000 espécies. Elas produzem estruturas, em vez de produzirem ascos, os ascomicetos, eles produzem basídeos, que produzem esporos meióticos, os basidiosporos. O grupo inclui cogumelos, orelhas de pau, ferrugens e carvões. Certo? Ferrugens e carvões. Certo? No mais, esses dois últimos causam doenças em plantas. E o último que não está nessa imagem são os deuteromicetos, ou fungos conidiais, que são chamados de fungos imperfeitos, pois eles são um grupo de fungos, pois em muitos deles não tem forma sexuada. Lembre que fungos se reproduzem assexuada e sexuada. Então, nos deuteromicetos não existe a forma sexuada. Ou então, pode até ter, mas não tem nenhum relato. Entende? Então, de modo geral, se reproduzem de maneira assexuada, ou seja, não tem material genético no meio, produzindo conidiosporos, certo? Os fungos incluem penicillium e aspergillus. E para encerrar, temos os vírus. Veja só, essa parte daqui é bem mais rápida. Que é o seguinte. É muita informação. Os vírus, eles são seres muito simples e pequenos. Não são vistos a olho nu, né? São micro-organismos e são formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve o DNA ou RNA, certo? A palavra vírus significa fluido venenoso ou toxina, que designa assim qualquer coisa que se reproduz de forma parasitária. O vírus, minha gente, ele não tem célula. Ele não tem nenhum tipo de célula. Ele é exclusivamente parasita. Não existe nenhum vírus bonzinho. Todos eles causam mal para o nosso organismo, certo? Então a palavra vírus é uma partícula viral que infecta a célula hospedeira. A célula hospedeira pode ser uma bactéria, pode ser agente, certo? Então veja só. Depois vocês vão ler um pouquinho sobre esses vírus, que é o seguinte: eles não sobrevivem no meio ambiente,
São organismos simples, não tem célula, são parasitas obrigatórios, e fora da célula eles se cristalizam, certo? Não tem citoplasma, não tem ribossomo, não tem metabolismo. Dessa forma, eles precisam de um organismo para sobreviver, que no caso somos nós, somos outros seres vivos, certo? Então, esses últimos vírus são designados de adenovírus, ou melhor, perdão. Existem vírus que se replicam. Eles infectam a célula do hospedeiro e aí duplicam seu material genético. A sua célula boazinha vira uma célula infectada. Então, dessa forma, os vírus, eles não têm células, eles infectam as suas células. No telefone, vocês vão ler isso aqui com mais calma sobre a história dos vírus. Isso aqui eu não vou começar aqui de vocês, não. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte. Os vírus são seres vivos ou não são? Olhem só. Isso aqui vai muito de vocês. É uma coisa pessoal. Na minha opinião, eles são seres vivos. Eu sei que um ser vivo tem que ter célula. Beleza. Mas ele não tem. Todavia, ele causa doenças. Ele é prejudicial. Olha aí o coronavírus mesmo. Ele não tem célula. Ele é um ser que é uma proteína. Tem o material genético dele, DNA, RNA, tem a proteína. E aí é essa proteína dele que causa todo o malefício para o nosso organismo. Então, dessa forma, os vírus, tem gente que não considera porque eles não têm metabolismo próprio. Não tem nenhuma estrutura que forneça metabolismo para eles. Então, para sobreviver, eles infectam a gente. Em contato com o ambiente, eles morrem, eles se cristalizam. Alguns não sobrevivem. Mas quando eles encontram um organismo perfeito, feito a gente mesmo, uma bactéria, outro ser vivo, ele infecta. Então, dessa forma, isso aqui é para vocês debaterem um pouquinho. Vírus são seres vivos ou não? Vai dar a opinião de vocês. Na terça-feira eu vou mandar um material para vocês sobre esse assunto, que é grande, né? Mas é o seguinte. Depois nós vamos fazer uma atividade de revisão, que inclui biodiversidade, reino Monera, reino protista, reino fungi e virologia. Que é o seguinte. Esse um dos micro-organismos é complexo, nós sabemos disso, certo? Mas a gente tem que saber de outra coisa, né? Você tem que saber distinguir agora os principais filos. Bactérias são seres o quê? São seres unicelulares, são procariontes, podem ser heterótrofos ou autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese ou não fazem fotossíntese. Protistas. Protista tem o quê? Tem protozoário e tem alga. Fungo. Fungo é fungo. Acabamos de debater sobre eles. E vírus. Perceba. Cada um tem uma característica exclusiva. Então, dessa forma, você vejam esse vídeo. Repitam ele. Certo? Tem uns material que eu já mandei para a sala de vocês. Deem uma olhada. Certo? Que depois da atividade de revisão, nós vamos passar para os animais. O reino Animalia. Debatendo, começando pelas esponjas, certo? Mas no mais, é isso. Tenha uma boa tarde.